Olá, sejam bem-vindos. A gente vai tá falando sobre métodos não rigorosos de destilação multicomponente. A última parte aqui seria a parte 4 que a gente está vendo nessa aula, né, do método de Fenske, Underwood, Eliande e Kirkbride. Então, nessa aula nós vamos falar do número de estágios operacionais e do prato ótimo da alimentação. Iniciando ali pelo número de estágios operacionais, que seria seria a parte de Gilliland. Bom, a gente viu que a gente calculou o refluxo total, calculou o refluxo mínimo, e agora aqui vem a parte da especificação de uma heurística que envolve o cálculo da razão de refluxo, né, em função ali do refluxo mínimo. Então, uma heurística envolve ali considerar o refluxo total 1,2 do refluxo mínimo. Esse valor tipicamente está entre 1,05 chega até 1,5, né? Mas ele é mais próximo do refluxo mínimo geralmente. Então, adota-se essa heurística. E aí você, por uma equação empírica, calcula o número de estágios teóricos. Vamos ver. Bom, então, eh, o cálculo do número de estágios, você define ali variáveis x e y, x e y, que correspondem ali a uma transformação do número de estágios e uma transformação da razão de refluxo, né? E aí você tem equações empíricas que correlacionam esses caras, né? Então, a gente tem, por exemplo, essa correlação, que é a correlação de Leland, e tem outras correlações diversas na literatura que dão resultados similares, tá? São correlações de natureza empírica. Elas relacionam essa variável y com essa variável x. Aqui, só para apresentar o ajuste que se tem sobre dados experimentais, né, reportados por diferentes autores, e esse ajuste aqui é o ajuste da equação de Gilliland, né, que é essa equação aqui. Bom, então como que se aplica isso? No exemplo, nós havíamos visto que nós tínhamos um exemplo onde a gente queria separar de C4 a C8, tendo C5 como chave leve e C7 como chave pesada. A carga era de um líquido parcialmente vaporizado com Q igual a 0,5. Bom, então ali a gente tem a condição é, que havia sido informado para a gente, as vazões e as definições dos chaves leves e pesadas. A gente já havia chegado à conta de que o razão de refluxo mínimo para esse caso seria 0,981. Isso tem uma variabilidade a depender dos alfas que se escolhe, e esses alfas variam ao longo da coluna. Então, a gente vai ver aqui no simulador o resultado dá diferente. Está associado à diferença dos alfas considerados. O número de estágios mínimos é igual a 4, né, que foi calculado também a partir desse exemplo. Bom, então toma-se a heurística, razão de refluxo igual a 1,2 da razão de refluxo mínimo. Então calcula-se a razão de refluxo. Calcula-se o x, que dá 0,091. E calcula o y pela correlação empírica, o y dá 0,554. Agora a gente aplica o cálculo do número de estágios. Então a gente sabe que o y era esta variável, a gente pode isolar n em função do y e substituir valores. O n deu 10,22, ou seja, a gente considera 11 estágios no total. Eles podem ou não incluir o refervedor, né? Geralmente, se o refervedor for um refervedor Kettle, por exemplo, ele está incluído, deve ser incluído como estágio de equilíbrio. Bom, para completar então a equação, falta a localização do estágio ótimo da alimentação. E aí utiliza-se, por exemplo, o critério de Kirkbride. Então, seria a determinação do estágio ótimo da alimentação. Como que se faz isso? O critério determina o número de estágios acima e abaixo pelo método de Fenske. Então, se a gente se lembrar do que o método de Fenske relacionava, ele relacionava composições das espécies no estágio, é, em diferentes estágios em função da volatilidade relativa e do número de estágios envolvidos. Então, se a gente pega da alimentação até o destilado, a gente vai ter que a razão das
frações ali entre a espécie I e J do destilado e da alimentação, elas estão relacionadas por essa equação aqui, onde o alfa e J é a volatilidade relativa das espécies IJ, e entre a alimentação e o destilado existe o número de estágios de topo. Analogamente, entre o fundo aqui acontece a mesma coisa, né? Entre a alimentação e o fundo, você também teria a mesma relação, a equação ali envolvendo a razão das frações da alimentação e das frações do fundo, a volatilidade relativa entre a espécie IJ é elevada ao número de estágios que existe entre a alimentação e o fundo, né? Então, é basicamente o método de Fensky aplicado para entre seções da coluna. Se a gente rearranja, né, então, só para a gente pega ali a equação que a gente tinha escrito para para a seção entre alimentação e topo. Isola aqui o alfa e j, né, passa isso aqui para lá multiplicando. Aplica logaritmo e isola o número de estágios de topo. A gente vai ter essa relação do número de estágios de topo. Fica uma razão entre frações ali do destilado e frações da alimentação. A gente faz a mesma coisa para o fundo, a gente vai ter também o número de estágios do fundo relacionados também por essa forma. Tomando as espécies I como chave leve e J como chave pesada, elas não estão aqui representadas nas notações, por simplicidade ali só mantive I e J, mas elas vão ser calculadas com base na chave leve e chave pesada. Se você coloca uma divisão por outra, esse log de alfa vai cortar com o log de alfa aqui, né? E vai simplesmente sobrar uma relação entre frações. E aí você utiliza as composições baseadas no refluxo total. E aí as composições baseadas no refluxo total, por exemplo, a gente tem ali, a gente pega os dados que a gente havia obtido lá para o refluxo total, e aí a gente tem as composições de entrada, topo e fundo, né, para as espécies. E aí a gente aplica ali na conta, a gente vai chegar aqui n de topo sobre n de fundo, nesse caso aqui, é 0,528. Bom, a gente sabe que o número de estágios total é n topo mais n fundo e que a gente tinha chegado a 11 estágios, né? Então, quando a gente substitui aqui nessa conta, a gente vai chegar ao valor de 1,458. Quando o n for igual a 11 estágios ali, a gente tem 1,458, ou seja, 2 estágios acima do estágio da alimentação. A gente vai arredondar para cima aí nesse caso, parece mais razoável, né? Então, a 2 estágios acima da alimentação, o estágio da alimentação seria o terceiro. Essa posição, como dá números quebrados, né, fica naturalmente implícito que você deveria fazer avaliações, né, sobre a sensibilidade disso, modificando o estágio da alimentação com base em análises de custo, enfim. Porque esse critério, na verdade, esses critérios depender há diferentes critérios, e eles levam a resultados também distintos, então no final você teria que fazer análises de sensibilidade ali para ver qual é a melhor condição de alimentação. Ok. Ainda teria a parte aqui de calcular a carga térmica de topo e fundo, mas isso a gente já fez em outros momentos também. Basta pegar o ΔH de vaporização, o ΔH de vaporização e as vazões que estão passando ali e multiplicar essas vazões, a gente consegue calcular a carga térmica, né? Essa parte foi abordada em aulas anteriores para destilação binária, mas é a mesma ideia, tá? Aqui é a bibliografia consultada e é isso. Muito obrigado.